Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início à nossa aula de Química dessa semana. Primeira parte da aula, hoje nós faremos primeiro uma aula de exercícios a respeito do assunto semelhança entre átomos, que nós estudamos a semana passada. Vimos os três tipos, isótopos, isóbaros e isótonos, e observamos a semelhança entre eles. O que são átomos isótopos? Que possuem o mesmo número de prótons. O que são átomos isóbaros? Mesmo número de massa. Átomos isótonos, mesmo número de nêutrons. E aí no finalzinho da aula nós vimos um esqueminha que no próprio nome a gente já indica a semelhança. Iso igual, tonos, N nêutrons, baros, A massa e topos, P prótons. Tudo bem? É uma relação extremamente simples que a gente pode associar para lembrar do tipo de semelhança. O primeiro exercício que nós temos aqui é o exercício da PUC, Pontífice Universidade Católica de São Paulo, dizendo: considere os seguintes dados. Nós temos aqui dois átomos, tudo bem? O átomo 1 e o átomo 2, com as informações da quantidade de prótons, quantidade de nêutrons e quantidade de elétrons do mesmo, tudo bem? Após assistirem a videoaula, volte novamente para que vocês copiem no caderno esses exercícios e suas resoluções. Lembrando, gente, não vai pausando a aula no decorrer do vídeo para vocês irem copiando, não. Assista primeiro, tudo bem? Para que vocês venham a compreender. Caso vocês vão pausando para copiar, o que eu estarei explicando vai ficar perdido na cabeça de vocês. Então a ideia não é essa. Assista a aula, o vídeo é rápido, assista a aula e posteriormente vocês fazem as cópias, tá bom? O átomo 1 tem 40 prótons, 40 nêutrons e 40 elétrons. O átomo 2 tem 40 prótons, 38 nêutrons e 42 elétrons. Tudo bem? E aí ele diz assim, os átomos 1 e 2 são o quê? Isótopos do mesmo elemento químico, isóbaros, isótonos, ou têm o mesmo número atômico, tá? Gente, a técnica para resolver exercícios trabalhando semelhança entre átomos é muito tranquilo. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou colocar aqui o átomo em análise. E vou colocar as informações que eu tenho a respeito dele. Lembrando que na aula teórica, nós vimos que eu coloco o símbolo do elemento. Aqui embaixo nós colocamos o número atômico ou o número de prótons. É o mesmo significado. Aqui na parte inferior direito, eu coloco o número de nêutrons e na parte superior esquerda, nós colocamos a massa. Lembrando, gente, que se nós estamos trabalhando átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Por isso que esses dois elementos aqui, esses dois átomos, a mesma quantidade de prótons é de elétron. A mesma quantidade de próton é de elétron. Já falei bastante nas aulas anteriores. A mesma quantidade de carga positiva é de carga negativa, tudo bem? Certo. Qual que vai ser o esqueminha, portanto? Resolver o exercício colocando as informações dos átomos da forma que nós já aprendemos. Aqui, número atômico, número de próton, que também refere-se ao número de elétrons, número de nêutrons e número de massa. E depois eu vejo a semelhança, tá bom? Veja que nós já estamos craques em relação a isso. Beleza. Quais são as informações que eu tenho a respeito do átomo 1? Ele tem 40 prótons, parte inferior esquerdo. Ele tem 40 nêutrons, parte inferior direita. E ele tem 40 elétrons. Já está aqui a informação. Ok. Poxa, professor, mas o exercício não me trouxe a massa do elemento. Gente, precisa. Se nós temos as informações do número de prótons e de nêutrons, lembra como que nós calculamos massa? Massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Beleza. Se ele tem 40 prótons e 40 nêutrons no núcleo, qual é a massa desse elemento? 80, tá bom? 80 unidades de massa. 40 mais 40. Certinho. Elemento 2. Vamos colocar aqui. Átomo 2. Eu coloco ao lado para fazer a análise, tá? Essa aqui é a técnicazinha
que nós utilizaremos para resolver qualquer questão que trabalhe a semelhança entre átomos. Átomo 2. Quantos prótons? 42. Coloco aqui. Quantos nêutrons? 38. Coloco aqui. Elétrons, 42. Nós já temos a informação. E qual é o número de massa? Veja bem, quantas massas ele tem? 42 mais 38, nós teremos 80. Tudo bem, gente? Beleza. Fiz esse esquema. O que nós podemos observar que eles têm semelhança? Eles são isótopos. Têm o mesmo número de prótons? Não. Eles são isótonos. Mesmo número de nêutrons? Não. Opa, professor, olha aqui, ó. Vou fazer de vermelho, certo? Espero que aí no vídeo dê para destacar. O que eles têm em comum? Eles têm, ó, aí a gente faz essa ligaçãozinha aqui só para ficar bem didático, tá? O que eles têm em comum? A massa são iguais. Massas iguais. Átomos que têm o mesmo número de massa, os átomos são isóbaros. Isóbaros. Iso igual baros, ó, a massa aqui. Ou seja, esses dois elementos têm a mesma quantidade de massa, portanto, são isóbaros. Tudo bem, gente? Ok, muito bom. Faça o esqueminha quando vocês forem copiar. Lembrando, não faz agora, assista toda a videoaula, tá bom? Questão número 2, uma questão que vai também trabalhar agora o conceito de isótono, dizendo: um átomo possui 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons. Qual dos seguintes átomos é seu isótono? Pessoal, muito tranquilo. Se o exercício pede qual desses átomos é isótono desse em questão, quantos nêutrons esse átomo em questão tem? Ele tem 20 nêutrons. Portanto, dos elementos A, B, C, D e E, lembrando que esses símbolos são símbolos genéricos, tá bom? Eu não estou falando que existe o átomo A e existe o átomo B, não. O símbolo aqui é um símbolo qualquer, tá bom? O exercício não nos trouxe a importância, a preocupação em falar qual é o elemento. Eu só estou generalizando, tá bom? Portanto, eu preciso saber quantos nêutrons tem cada elemento e o elemento que tiver 20 nêutrons será isótono desse átomo, ou seja, a mesma quantidade de nêutrons. Tudo bem? Vamos lá. A gente pode fazer até aqui na própria questão. Lembrando, como que eu calculo o número de nêutrons? Se o próton mais a massa, se o próton mais o nêutron resulta na massa, pegar massa menos número de prótons, eu descubro o número de nêutrons, não é isso? Então vamos lá. 19 mais que número dá 21? É 21 menos 19. Quanto que nós temos? Vou fazer aqui de vermelho. Vamos ver se na gravação vai aparecer. Nós temos 2 nêutrons. Não é 19, 20 e 21. O próton mais nêutron dá 21. Tudo bem? Esse é isótono desse átomo em questão? Não. O átomo precisa ter 20 nêutrons. Beleza. Átomo B tem 19 prótons e número de massa 20. Quantos nêutrons esse átomo tem? 20 menos 19, 1. Ele tem 1 nêutron. É isótopo do elemento em questão? Não. Elemento C tem 18 prótons e número de massa 38. Este elemento é isótono de C? Opa, não é? Quanto que dá, gente? 38 menos 18. Dá 20. Veja bem, este elemento C, ele tem 20 nêutrons, que é a mesma quantidade de nêutrons do átomo em questão. Portanto, este elemento C é isótono do átomo em questão. Tudo bem? Podemos continuar. O elemento D tem 39 prótons e 58 de número de massa. Quanto que dá 39? 49, 19, né? Opa, quase que ele é neutro, que ele é isótono daquele elemento, mas ele não é, tudo bem? E o elemento E tem 20 prótons, 39 elétrons, quanto que dá 20, 39? Nós temos
19 prótons, 19 nêutrons também, tá bom? Portanto, o único elemento que é isótono deste átomo é o elemento Z. Lembrando, gente, isótono, mesma quantidade de nêutrons. Alternativa certa, letra C. Questão número 3, última questão da aula de hoje, da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, diz assim: a tabela seguinte fornece o número de prótons e o número de nêutrons existentes no núcleo de vários átomos. Veja, pessoal, que aqui nós já estamos vendo uma conclusão que nós sabemos, que é o quê? Que os nêutrons e os prótons estão no núcleo dos átomos. Não se esqueça disso. Isso é uma questão que muitos vestibulares cobram. Qual é a localidade em que os prótons e os nêutrons ficam armazenados no interior do átomo? No núcleo, tudo bem? Não pode esquecer. Bom, então nós temos aqui 4 átomos, igual à questão anterior. Os símbolos A, B, C e D não representam os símbolos dos elementos. É uma forma genérica de chamá-los, tá? Número de prótons e número de nêutrons. O A, 3445, B, 3544, C, 3342, D, 3444. A pergunta é, considerando os dados da tabela, o átomo isótopo de A e o átomo que tem o mesmo número de massa do átomo A são respectivamente. Veja bem então, pessoal, o que o exercício pede então? Ele pede o átomo que seja isótopo de A e o átomo que seja isóbaro. Isóbaro de A, não é isso? Por quê? Porque se eu tenho dois elementos que têm o mesmo número de massa, esses dois elementos são isóbaros entre si, tudo bem? E aí lembrando, gente, igual eu já falei para vocês, questões de vestibular traz bastante esse respectivamente. A pergunta é em relação a duas análises, a isótopo e a isóbaro. Aparecem em cada alternativa dois átomos. Primeiro é o átomo isótopo e depois o átomo isóbaro. Sempre que fala respectivamente, é na ordem que aparece no enunciado, tudo bem? Certinho. Então vamos analisar o átomo A em questão. O átomo A, quais são as informações que eu tenho de A? Bom, o A tem 34 prótons, tem 45 nêutrons. Lembrando que esse esqueminha nós já aprendemos e estamos utilizando. E a massa, quanto que dá 34 mais 45? Dá 79. 79, tudo bem? É isso, né? Beleza. Ou seja, moçada, eu quero, primeiro, como ele falou, isótopo, eu quero um elemento que tenha 34 nêutrons. E depois, isóbaro, eu quero um elemento que tenha número atômico, aliás, número de massa 79. Tudo bem? Vamos lá. Vamos analisar o átomo B. O átomo B, ele tem número atômico 35, número de nêutrons 44, e a massa, quanto que dá a massa? Somando prótons mais nêutrons, né? 79, não é isso? Opa! Olha aqui, ó. A e B são isóbaros, tudo bem? Então eu já achei o elemento que é isóbaro ao elemento A, ao átomo A, tudo bem? Beleza, mas vamos analisar as próximas. Elemento C. Quais são as informações de C? Número atômico ou número de prótons, né? 33, número de nêutrons 42 e a massa é 33 mais 42, não é isso? Que dá quanto aqui? 75. Veja que C não é nada de A. Ele não é nem isótopo, nem isótono, nem isóbaro. Não tem nada em relação a prótons, nêutrons ou massa em relação ao átomo A. O A é a origem, é o nosso foco, é o que a gente está analisando, tudo bem? Eu quero saber o elemento isótopo de A e o elemento isóbaro de A. Por isso,
que o nosso foco é observar o elemento A, o átomo A. Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Beleza, vamos lá. E o elemento D, quais são as informações? Ele tem 34 prótons, número atômico 34, tem 44 nêutrons e a massa. 34 mais 44 dá quanto? 78. O que o elemento D tem em semelhança ao elemento A? Opa! Número de prótons. Então, D e A são isótopos. Tudo bem? Logo, veja bem, ele pede primeiro o isótopo. Então, D é isótopo de A e depois o isóbaro B é isóbaro de A. Resposta D e B. Letra A. Gente, é muito importante lembrar esta ordem. Por quê? Porque o aluno que não está atento ao significado da palavra respectivamente, pode, por exemplo, marcar a letra D, que lá aparece também o quê? Os átomos B e D. Só que o B veio primeiro. E aí, se eu marco a letra D, eu estou falando que o B é isótopo de A e o D é isóbaro de A. É o contrário. Tá bom? Quem é isótopo é o D. Quem é isóbaro? O A. Como ele pede primeiro o isótopo, primeiro, alternativa que tenha como primeiro átomo o D. E depois eu peço o isóbaro, é o elemento B. Portanto, fica letra A. Tudo bem, gente? Pessoal, terminamos a nossa aula aqui. Dica: assista a aula com muita atenção. Não faça, como eu falei no início dessa aula, a cópia junto com assistir à explicação. Não dá certo, não vão entender, tudo bem? Lembrando que o registro das atividades vale nota. Tenho o meu caderno completo, vou ganhar nota? Vai. Mas primeiro nós temos que pensar no aprendizado. Assista a aula, curta, rápida, assista a aula, registra as explicações, as resoluções, a teoria no caderno de vocês. Tudo bem, gente? Um abraço então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.